Pessoal, vamos lá iniciar nossa primeira live do dia. Está atrasando um pouquinho aqui por causa da internet, mas o Renan já está chegando aqui agora nesse momento para que a gente possa começar a falar sobre o futsal, essa modalidade que, sem dúvida nenhuma, aí no nosso coração pelo grande momento que a gente vive, né? E aqui nós juntos com o Renan, que faz um trabalho brilhante lá no Pato Futsal, que é considerado uma das maiores equipes, né, de futsal do Brasil, e veio contar um pouquinho como que funciona a engrenagem do futsal fora das quadras, né? A gente discute muito a parte técnica. E isso é uma oportunidade para todos nós que trabalhamos com futsal iniciar essa jornada. Aproveito aqui, gostaria de mandar um abraço para meu amigo André, que está lá no Figueirense, lá no Chapecoense, e daqui a pouquinho vai estar também numa live conosco aqui, né não, André? Um grande abraço e obrigado por prestigiar essa live tão bacana aí sobre o futsal brasileiro. Comunicação e marketing esportivo no futsal. Convido também o Renan, já está chegando aqui para a gente iniciar essa live e começar a conversar um pouco sobre o futsal e seus aspectos extra-quadra, né, podemos dizer assim. Renan já chegou aqui. Mandar um abraço para o Felipe Salles, live ontem sensacional sobre futsal aqui do Estrela, repercussão total. Grande Renan, prazer poder recebê-lo aqui nesse projeto tão bacana que a gente tem feito aí de compartilhar conhecimento, de trazer conhecimento gratuito, vamos dizer assim, né? Nesse momento de pandemia, nesse momento de turbulência. E a gente encontrou essa forma, né, de tirar um pouquinho as pessoas das notícias ruins, trazer para elas experiências na área do esporte e dar sequência também no projeto que a gente faz aqui, viu, Renan, em Minas, você já conhece um pouco, né, que é na área de capacitação, muito voltado para a área técnica, mas esse ano nós resolvemos entrar na área da gestão também. Tínhamos um grande evento marcado aqui com mais de 30 profissionais renomados da área do esporte aqui em BH, mas vamos fazer em outra época. Renan, apresenta-se para o pessoal, muita gente já entrando na live, querendo saber aí um pouco sobre a comunicação e o marketing no futsal, principalmente você que trabalha num dos maiores clubes do futsal do momento, do Brasil e do mundo, né? Bom, primeiramente, Matheus, é um prazer, bom dia a todos, estar falando aí com vocês, né, participando dessa live, parabéns pela iniciativa, acho muito bacana e super válido, principalmente para o momento, né, a gente está interagindo e conhecendo um pouco de várias áreas dentro do futsal e do esporte de maneira geral. Hoje, meu trabalho atual é no Pato Futsal, aqui de Pato Branco, né, no Paraná, equipe atual bicampeã da Liga Nacional. E o trabalho basicamente consiste na assessoria de imprensa, né, de comunicação, de marketing, gestão e fortalecimento da marca do Pato Futsal, junto aos patrocinadores, torcedores, né, o grande público aí de maneira geral. Minha trajetória começou em 2007, no vôlei de Joinville, que era na época liderado pelo bicampeão olímpico Giovanni Gavi, em Santa Catarina. Né, foram 2 temporadas fazendo estágio no vôlei, junto com outros 2 assessores da época, então, né, eu pude ter um conhecimento muito grande dentro dessa área de assessoria, que estava iniciando, né, o vôlei um pouco à frente de outras modalidades, porque as outras equipes dentro do vôlei, dentro da Superliga, já tinham muitos assessores, né? Então eu fiquei 2 temporadas no vôlei, depois em 2009 surgiu o convite da Crona Futsal de Joinville, né? E quando eu cheguei na assessoria do vôlei, do futsal de Joinville, né, poucas equipes tinham assessores, né? A gente conta Carlos Barbosa, o Minas, que era a assessoria do clube, né? A Malve, Jaraguá, tinha assessor de imprensa. Então eu entrei numa área nova, digamos assim, dentro do futsal, né, desbravando muita coisa junto com os profissionais que já existiam e ao mesmo tempo dentro de um projeto novo do futsal em Joinville, né? Joinville teve
teve equipes muitos anos, né, de futsal, da época da Tigre, Embraco, né, grandes nomes passaram por lá, mas esse projeto da Crona em 2009 era um projeto novo, era uma ação de marketing, né, dentro de uma empresa que entendeu que o futsal, né, poderia se tornar o principal produto de divulgação de uma empresa. E foi como ocorreu, né, e graças a Deus, né, eu pude aprender, né, e ao mesmo tempo passar muito dessa área, crescer muito dentro dessa área de assessoria, de comunicação e marketing, durante 7 temporadas no futsal de Joinville. Dentro dessas 7 temporadas foram 542 jogos, para ser exato. Então, né, tive a oportunidade de vivenciar em muitas cidades, muitos jogos, muitas competições, né, ganhando, perdendo, mas sempre ali com esse trabalho para a gente tá desenvolvendo, né, e junto com isso a transição dentro da própria imprensa mesmo, né, que era TV, rádio, jornal, e dentro desse período surgiu muito forte a questão das redes sociais, então a equipe também começa de uma forma, ela vai, né, entrando e se engajando de uma maneira dentro do meio digital já dentro desse período. Então foi uma experiência, né, super, super fantástica também no futsal de Joinville, né, muitos atletas, muitos treinadores, preparadores que eu pude conhecer, né, relacionamento com várias empresas também, vários patrocinadores, né, que entenderam também que o futsal é um grande produto, e jornalistas. Então, né, o futsal de Joinville ele pôde me propiciar, né, muito ensinamento, e com isso, né, eu pude levar mais para frente nessa área. Depois eu segui para a Austrália, né, 2 anos na Austrália, no Futsal Oz, que também é uma empresa de futsal, uma das mais conceituadas do mundo. Ela não trabalha só com rendimento, é diferente assim de trabalhar, de fazer assessoria para uma equipe, né? Eu até trabalhava numa equipe que era o Pascoveio, né, que é uma equipe 10 vezes campeã estadual lá na Austrália, de Victoria, mas também tinha esse lado social e esse lado empresarial, né, que envolve uma empresa. Então, o Futsal Oz, ele atuava com mini league, para você ter uma ideia, crianças a partir de 5 anos, um ensino lúdico, né, mix, homem jogando com mulher, questão de futsal feminino, liga social, eram 5 divisões, sabe? Que não eram tão profissionais, porque era social, mas assim, eram pessoas que viam também no futsal, né, esse carro-chefe de movimentação, da prática esportiva, enfim. Então, o Futsal Oz também, ele, além dessa liga de rendimento que existia dentro da Austrália, né? Então, ele também amplia muito o teu leque de visibilidade, né? E de tratamento junto às demais redes, a forma de comunicar. Você comunicar para uma equipe, né, de alto rendimento é uma coisa, você trabalhar para categoria de base, para, né, para liga social, divulgar mais, potencializar mais determinada marca através de outro segmento, é diferente. Então, foi basicamente, né, esse trabalho que foi mais desenvolvido dentro da Austrália. Eu voltei para a Liga Nacional, não voltei para o Brasil, já dentro da Liga Nacional, e muito do que eu vi lá na Austrália, né, a Liga Nacional ela também estava começando. Por exemplo, lá na Austrália eles já tinham uma televisão fixa, um canal, né, dentro do Futsal Oz, que fazia a transmissão de todos os jogos das competições de alto rendimento, sabe? Dentro do YouTube, dentro do Facebook, uma ferramenta assim com profissionais já especializados para trabalhar dentro disso, narrador, comentarista, repórter de quadra, o podcast já existia há muito tempo lá também, que é, né, o bate-papo ali semanalmente com um programa exclusivo de determinada competição ou de determinada equipe. Então, tudo isso foi... eles estavam já um pouco à frente do Brasil, né? No Brasil ainda estavam chegando, né? Ainda a gente vê muitas equipes, né, tendo as próprias TVs agora, está crescendo muito essa área,
mas essa parte da Austrália ela já vinha muito forte. Em contrapartida, a questão da imprensa não era tão forte assim, o acompanhamento da mídia no futsal, que já é diferente do Brasil. Né? No Brasil você tem setoristas, as rádios transmitem jogos, né? Os jornais acompanham, as redes sociais, então nem se fala o número de pessoas que acompanham. Lá, né, são muitos esportes, como no Brasil, mas lá o carro-chefe é o futebol australiano, que é como o futebol americano, que é mais dentro das regras da Austrália, né? Então as crianças elas já saem aprendendo as regras do futebol australiano, por exemplo, quando nas categorias de base que eu ia acompanhar alguns treinamentos, quando eu tinha um goleiro, o goleiro ele pegava a bola, dava 3 passinhos para trás, quando ele pegava durante o jogo e dava aquele chute para cima, como eles aprendem desde criança na escola. No Brasil já é diferente, nas escolas você já tem o futsal, então, né, a criança acaba se desenvolvendo dessa forma. E lá, depois do futebol australiano, você tem rugby, cricket, tênis, natação, né? São esportes que carregam a Austrália para a Olimpíada e movimentam o país. Depois o futebol, que é o soccer, né, para eles, e o futsal vem depois. Então não tem esse apelo da imprensa. Né? O desafio é fortalecer e ter esse engajamento lá no país agora, trazer a imprensa para o lado e fortalecer as competições, né, internas. Mas esse trabalho dentro da empresa, esse trabalho assim, nas redes sociais, ele já existia, né? Então o Brasil ele está, na verdade, pegando agora de uma maneira diferente, né? Fortalecendo esse lado das TVs, né, de clubes, né, esse lado digital. Então é mais ou menos dentro dessa linha. E a Liga Nacional, O né? Renan, Oi. Renan, já tem muita gente entrando aí na nossa live, até aproveitar e cumprimentar o Bateria, né, que é um dos maiores jogadores de futsal, já está na sacola aí já, um dos maiores jogadores de futsal dos últimos tempos no Brasil e no mundo, podemos dizer assim, né, um dos maiores nomes aí que a gente teve. Eu deixo aqui aberto para quem queira fazer já preparar a sua pergunta, né, diante da sua história bacana que você já vem contando, as suas experiências, tanto aqui no Brasil no vôlei, sua chegada no futsal e também na Europa. Mas só quis te interromper aí, porque já tem algumas pessoas me perguntando aqui pelo WhatsApp se poderia mandar mensagem, perguntas, aí já estou liberando aqui para o pessoal. Mas pode ir embora aí. O Bateria, um grande abraço, é um irmão do futsal. A gente, né, trabalhou junto em Joinville, ele começou nas categorias de base do Joinville, profissionalmente, né, já integrando o elenco adulto também. E eu trabalhei diretamente na transição dele do Brasil para a Espanha, né, para o Inter Movistar, depois do Inter para o Barcelona. Né, agora ele está no Cartagena e seleção brasileira, então é, né, um cara também, né, nota 10, tem muito carinho por ele e por toda a família. Né, a gente está em contato, inclusive, quase todo dia, né, mesmo distante. E então, falando um pouco, né, desse trabalho ainda de comunicação, quando eu voltei da Austrália, dentro da Liga Nacional, a Liga entrando com a LNF TV, já, né, tendo algo a mais para os clubes, divulgando os clubes, a questão das notícias também, um pouco deu para a gente agregar, porque antes eram notícias apenas da Liga Nacional, dos clubes que divulgavam a Liga Nacional. E dentro de um site que, né, estava tendo lá 150 mil acessos únicos por mês, né? Dependendo do mês aumentava, dependendo do mês diminuía um pouco, mas assim, era muita gente entrando e querendo saber notícias, e aos poucos a gente foi incorporando as notícias do futsal de uma maneira geral. Então, além das equipes da liga, além da competição, né, foi entendido que era importante a gente estar divulgando os campeonatos estaduais, né? É importante a gente estar divulgando campeonatos, seleções, campeonatos de seleção do mundo, né? Então, tudo, as categorias de base, tudo que engloba o futsal, né? Vamos aumentar esse portal de informação da liga, porque, né, a partir dessas outras informações, a gente também fortalece a nossa liga nacional. Né? Então, foi isso que ocorreu e foi muito prazeroso ter participado também desse processo.
né? Porque hoje a liga é realmente de informação do futsal. Quero saber algo do futsal, se eu acessar o site, eu vou ter essa informação, seja de um clube Ô, da Renan, Espanha, seja... Renan, e importante falar isso, né? Porque essa semana a gente foi entrevistar o Caio, que hoje é jogador do Joinville, né? E aí na pesquisa que eu fiz para a gente bater fazer essa live com ele, para ele contar as experiências, cara, eu encontrei tudo da carreira dele como atleta lá no site da Liga. Eu achei isso muito interessante, assim. Até conversei isso com o Bernardo Cacheta, né? Que você também conhece, parabenizando pelo site e pela estrutura que foi feita, né? Achei muito bacana, assim. E o site, ele também agora teve a entrada do Igor, né, nos últimos anos, então essa questão de análise de desempenho, você consegue também jogar dentro do site, até para, é legal, além da informação um pouco melhor na hora de informação, que for falar de um atleta, de uma equipe, esses números, né, de vitórias, de derrotas, artilheiros, além disso também de a equipe que tem maior número de desarmes, a equipe que ataca, a equipe... Enfim, todos os detalhes através desse trabalho, né, tem sido muito importante para o embasamento da imprensa, mas também dos próprios treinadores, das próprias equipes, para estar analisando, né, o pré-jogo e o jogo. Então, eu vejo que a Liga tem mestres importantes em termos de informação, e isso gera muita credibilidade à competição em si, e para atrair novos, né, patrocinadores, né, a mídia por si só querendo acompanhar mais os atletas, ele não tendo um engajamento maior também de trabalhar. Eu vou lá, eu faço o meu jogo, mas eu sei que o meu desempenho ele vai estar sendo, né, visto de certa forma e lembrado para as pessoas. Não simplesmente eu vou lá e jogo e não vai aparecer em lugar nenhum, como ocorria, né, antigamente, que a gente não tinha essa força dentro da mídia e esse acesso a tantas informações. Ô, Renan, a gente caminhando um pouquinho agora, né? Você hoje faz parte da equipe de gestão, né? Assim, tá ligado à área de comunicação e marketing do Pato Futsal. Como que vocês receberam essa notícia nos últimos dias, sendo considerada uma das maiores equipes aí do mundo? Essa questão ela pegou de surpresa, não de surpresa, mas é uma situação assim complicada, porque o futsal, no meu entendimento, ele vinha numa crescente, né? Principalmente ali do final do ano, no passo desse ano, eu via que, né, além do futsal brasileiro estar crescendo, novas equipes entrando na Liga Nacional, e mesmo algumas equipes que não estivessem entrando na Liga Nacional, às vezes só para disputar o campeonato estadual, né? Equipes chegando, investindo, trazendo jogadores de dentro da liga fora, né? No mundo, uma Rússia investindo mais, voltando a investir, né? A Itália voltando a investir, países se mantendo fortes, Espanha, Portugal, Indonésia chegando fortes, países, né, asiáticos, China investindo muito em atletas do Brasil, no futsal, Japão, enfim, é um crescimento, né, muito grande. Só para você ter uma ideia do Pato Futsal, na metade da Rússia, hoje é uma das 4 equipes que, né, aparecem nas finais da UEFA. O Jimba, né, saiu de Matelândia, veio para o Pato, em um ano já está no Gazprom da Rússia, né, em um ano de Liga Nacional. O Neguinho foi para a China. São exemplos assim só de dentro da equipe, né? Então, eu via o futsal, né, crescendo muito. E, né, quando, para mim, foi quando que eu percebi quando a NBA, os Estados Unidos, né, eles estavam de o comércio vai se manter aberto, né, se manter forte. Daqui a pouco veio a NBA e falou, pum, trancou, né, tudo. Não teve mais jogos, e daí eu percebi ali, opa, o negócio se a NBA está fazendo, eu acho que aquilo foi algo assim pro mundo mesmo, né? Porque se a NBA está parando, é algo que realmente, né, O precisa dar impacto, espaço.
O impacto é muito grande. Precisa dar esse passo atrás, agora segurar, já criar uma estratégia para a gente estar divulgando de outras formas, já trabalhando sem a possibilidade de jogos, né, de treinos, e buscar outras formas de engajamento, de comunicação, até porque a gente e ainda o principal, né? Sem para 10 dias, agora sem treino, sem jogos, 15 dias, 20 dias. Então, esse processo vai se prorrogando. Hoje, a gente tem que trabalhar com a possibilidade de fazer uma comunicação sem, né, depender dessa situação de jogos. E é onde o mundo está hoje, que é Ô, dentro Renan, aproveitando, dessas né, redes sociais. O impacto para o futsal, né, Matheus? Eu acho que como para qualquer modalidade dentro dos respectivos investimentos, mas já está sendo muito, né, vai ser algumas equipes que, né, elas têm um controle um pouco melhor, uma profissionalização um pouco maior fora de quadra, elas não vão sentir tanto no primeiro momento, né, mas o impacto, acho que todo mundo volta começa novamente do mesmo lugar, com as mesmas dificuldades e a partir daí vai ter que ir criando estratégias para se desenvolver novamente. Ô, Renan, antes da gente prosseguir aqui, ó, a vantagem de a gente estar trabalhando em casa é estar tomando água, mas olha só para você ver, minha filha acabou de fazer um coquetel de banana para mim aqui. Essa é a vantagem, minha filha e minha esposa estão aqui ouvindo nossa live e fez um coquetel de banana para mim aqui, veio cá trazer. Ô, Renan, vamos dar prosseguimento aqui. Hoje, quais são os projetos, né, de comunicação e marketing vocês têm adotado aí no Pato? Então, tirando essa época da pandemia, né? No Pato, nós começamos com... a gente começa com um projeto geralmente no início do ano, quando você precisa, é um processo normal, algumas empresas saem, outras chegam, então você tem que, né, ter uma linha de projetos para apresentar para cada empresa. É um projeto, dependendo também o que essa empresa se encaixa, né, em termos de investimento, que ela entende do futsal como um negócio, né, o que ela quer através de um investimento da equipe para ela no desenvolvimento da marca ou da própria empresa. Então, são questões que a gente tem que trabalhar com cada patrocinador e com os patrocinadores que a gente já tem, para que não tenha esse conflito, né, de negócios. Eu vou dar um exemplo. Na Crona, quando a gente tinha essa área de projetos, Crona, tubos e conexões. Vamos pegar uma transportadora que já tem uma ligação para o que já fazia muitas vezes esse transporte dos tubos e conexões pelo Brasil, né? Então você vai fazendo algumas ligações nesse sentido e vai criando a sua rede de negócios para os seus patrocinadores, mas também para a própria equipe, né? Então é um processo. Além desses projetos, né, que a gente, né, faz para a equipe do início do ano, tem projetos para definir a posição das marcas no uniforme, né? Tem projeto que você entra hoje, o Pato tem 2 projetos atuados através do nosso supervisor, o Gerson, da lei do incentivo, né? O que você cria esse projeto para determinada empresa, como que ela pode fazer, pode patrocinar a equipe através da lei do incentivo, né? Pagando os impostos pelo governo, enfim, fazendo toda essa parte que sejam revertidos para a equipe, né? Então, ao invés de você pagar um imposto para o governo, você está pagando da mesma forma, mas esse valor, né, está sendo revertido para a equipe através de todas as regras que você tem que entrar e seguir e comprovar, né, do governo. Então, são inúmeros projetos assim, Isso é iniciais, né? Renan, essa é uma ferramenta muito importante que a gente tem na economia do esporte, né, na indústria do esporte. Eu prestei uma consultoria recentemente para o América Futebol Clube nessa área, né? Eu trabalho com projetos incentivados,
tendo cerca aí de quase 2 milhões de lei de incentivo captado e com projetos executados no esporte. E eu vejo que isso, principalmente nesse momento, após a pandemia, vai ser uma necessidade real dentro do segmento esportivo, não só no futsal, como também em outras modalidades esportivas, porque economicamente eu acredito que nós vamos ter um baque muito forte no país, né, e no futsal não vai ser diferente, e eu acredito que essas alternativas econômicas para dar um upgrade nas modalidades esportivas, no cenário esportivo, vai ser muito importante. Então vale a pena, viu, pessoal? A gente está aí com cerca de quase 200 pessoas na live, vocês buscarem essa informação, buscarem saber um pouco aí sobre lei de incentivo, porque será um mecanismo muito importante para desenvolver o esporte nos próximos anos aí no país. E outra, o que você, né, por exemplo, ganha através de entrar nesse projeto da lei de incentivo? Você ganha um marketing como se ele fosse de graça, entre aspas, porque você pagaria o imposto da mesma forma para o governo, mas você está entrando nesse projeto da lei de incentivo, está fazendo um repasse para o clube, e o clube ele tem que provar, é obrigado a provar que ele está fazendo um marketing para a tua... tem que fazer um marketing para a tua empresa. Então, a tua marca ela vai estar aparecendo dentro de uma forma que você já acabaria pagando. Ô, Renan, você já nos disse aí sobre... Além desses... Oi, mano. Você já nos disse aí sobre a questão da comunicação, sobre fidelização um pouquinho, né? Já disse sobre lei de incentivo. Quais as estratégias desse momento que vocês estão fazendo, né, para assim, ampliar a receita, né? Vocês são considerados um dos melhores clubes do país, da área do futsal, e, consequentemente, você tem um plantel, entre aspas, que tem um valor, um custo aí de operação, salários, comissão técnica, viagens, jogos dentro de casa, despesa administrativa. Como que vocês têm trabalhado essa questão com os patrocinadores? Então, em paralelo a esses projetos, a gente tem os projetos da parte de comunicação, né? Desde o início, a apresentação da equipe, pré-temporada, competições, treinamento, quem são os atletas. A gente tem que, né, tem esse trabalho de comunicação, a imprensa, quais as formas de atender melhor a imprensa, os programas esportivos que os atletas têm que estar participando. Então, isso, né, engloba também essa parte paralela aos projetos, né? Essas redes do clube, elas precisam se manter ativas, né? E agora, para esse momento, a atualização organizada dos conteúdos do clube, né? Eu acho que o mundo está na internet, então a gente a forma que a gente tem que entrar com força e se manter, né, e aumentar, né, dentro dessas redes, né, fortalecer as redes da equipe, criar estratégias também já pensando nesse processo sem jogos, né? Então a gente contar, fazer... Muitos atletas já entendem da importância deles, né, para o projeto, mas cada vez mais que eles tenham o entendimento né, da importância da marca deles para o projeto. Então, eu estou fazendo um treino em casa, eu estou com o uniforme, eu estou com o uniforme daí, estou em contato com os meus patrocinadores, criando ações para eles também, né, compartilhando, fazendo esse link da forma que a gente consegue no momento. Ô, Renan, e hoje, em média, assim, quanto que os clubes têm investido em um clube como do perfil do Pato, assim? Isso é uma questão assim que varia, né? Muito. A gente não consegue, assim, eu não consigo ter um valor em média, porque isso passa mais pelo conselho e pela diretoria da equipe, né? Trabalhava, por exemplo, numa empresa no futsal de Joinville. No início, a Crona ela não abria muito para outros patrocinadores. Por quê? Porque o entendimento dela dentro de 2 anos era expor a marca dela, potencializar a marca dela. Então, ela acabava arcando com o projeto praticamente, né, sozinha. Muitas vezes da mesma forma, né? Pega Carlos Barbosa, Tramontina, pega Magnus em Sorocaba, o Corinthians é o campo. Então,
muita gente sem ligação, mas isso né? não... Mais com a imagem, com os patrocinadores do clube. Ô, Renan, mas essa não é uma realidade. Mas assim, Não é uma não é uma realidade realidade geral. na maioria. Mas assim, varia. Varia muito, né? Tem patrocinadores que no espaço também depende do que ele quer. Quero uma camisa, o melhor espaço na camisa, quero expor minha marca quero explorar as redes sociais, eu quero ter tantas ações por mês no intervalo dos jogos, eu quero colocar meu ginásio, sabe? Eu quero produto dentro do ginásio. Enfim, tudo varia muito de patrocinador para patrocinador. Tem muito patrocinador, não, eu só quero expor minha marca para ajudar. Tem outros, não, opa, é o meu negócio, hoje o principal é investir, né? Então... Ô, Renan, aprofundando ainda nessa área do patrocinador, né? Como que é a sua, você que teve, como que é a sua visão hoje sobre o produto futsal? Você também que já teve no vôlei, né? Sim, eu acredito que o futsal, né, ele seja um baita produto, né, o esporte mais praticado no Brasil, como eu falei, um dos esportes mais praticados no mundo, né, o futsal em todas as praças esportivas, todas elas, né, nós temos a liga mais competitiva do mundo, a melhor do mundo, né, eu entendo que o momento, né, como eu tinha falado antes da pandemia, era um dos melhores da história do futsal, né, investindo, novas equipes surgindo, né, os mercados chegando forte no exterior, nossos vizinhos, argentinos, paraguaios, né, com seleções crescendo também, investimento no futsal crescendo. Hoje, né, o futsal, como todas as ocasiões, ele acaba dando, né, alguns passos atrás, né, mas tenho certeza que vai sair forte dessa e vai voltar daqui a pouco voltando tudo como é normalidade. Ô, Renan, e assim, como você teve uma experiência na Europa, e a gente vai estar até com Ziquinho, né, hoje na parte da tarde, ele também foi atleta, hoje é profissional na área mais técnica, né, nós estaremos na parte da tarde aqui conversando sobre essas mudanças, né, do futsal europeu para o futsal brasileiro, como que você, assim, via administrativamente, nessa área mais de marketing, o produto futsal lá. Você disse que a imprensa aqui cobre mais do que lá. Isso já é um fator predominante aqui. Mas como que era a visão que eles têm lá desse projeto, assim, da modalidade futsal? Porque a gente vê muito público lá, né? Depende, varia muito também, varia muito a região, né? Na Europa, sim. Na Europa, né, a gente, né, pega Espanha, Portugal, né, são grandes centros. Na Rússia, do futsal. Itália, onde eu estava, né, como são muitas modalidades olímpicas e, né, o próprio governo ele incentiva mais essas modalidades olímpicas dentro da Austrália, o público acabava indo mais porque tem uma questão histórica, né, uma parte australiano, que é o principal, né, investimento dentro do país também. Mas, assim, as pessoas que investem no futsal lá, as pessoas que praticam e que competem, elas entendem como brasileiro, né? Que fazem realmente acontecer diariamente a competição, né? Tem um campeonato muito bacana dentro da Austrália, que é nacional para as categorias base, né? Hoje no Brasil tem uma competição tão bem elaborada como em termos nacional. Vamos lá, todas as equipes, né, as principais equipes de base do país se reúnem em um centro para todas as categorias de 7 ao sub-20, por exemplo, sabe? E montam ali o Australian Nationals e é muito bacana. Isso em termos de categorias de base, né? Então você envolve o país inteiro, né, em várias categorias. Isso hoje a gente não tem aqui no Brasil, lógico, do tamanho do país, da expansão, mas você poderia começar, né, por regiões, por exemplo, e depois fazer um encontro meio que nacional.
Então, assim, acho que é cada país, né, entendendo ali a sua realidade, mas eu vejo o campo também crescendo em termos de futsal. Pessoal, o Renan caiu aqui a live dele, que nós vamos acrescentar novamente aqui. O Renan, tinha caído aí. Voltou? Voltou? Voltou. Sim, Vamos sim. aproveitar que Sim, deu caiu. para Tem duas concluir, não? perguntas aqui, antes da gente prosseguir. A do César, ele pergunta se vocês têm aí projeto sócio-torcedor. Temos, né, um dos projetos, um projeto muito sólido também, o sócio-torcedor, grande importância, né? O torcedor do Pato Futsal hoje ele é um diferencial não só para o Pato Futsal, mas como para a modalidade, no meu entendimento, né? Porque é um atrativo a mais para a transmissão dos jogos, é um atrativo para os profissionais que estão em quadra, seja do time da casa ou do time adversário, né? Quem está jogando, quem está trabalhando, né, gosta de ginásio cheio, gosta de uma torcida atuante, de uma torcida participativa. Então, que surjam novos torcedores como temos em Pato Branco, né? Valorizar essa questão, que venham novas equipes com casa cheia, né, com ginásio cheio. Então, as competições, ligas, federações, elas têm que ter esse entendimento de atrair novas equipes com esse perfil, né, com torcedores Você aqui também tem uma outra perfil, pergunta. que é muito bom para a modalidade de maneira geral. Ô, Renan, aqui tem uma pergunta da Maria. Uma pergunta que a gente tem, todos nós temos uma decepção muito grande, né? E ela está representando todos nós aí. Por que o futsal ainda não é uma modalidade olímpica? Isso é uma questão, né, que vem acompanhando desde sempre, né? Eu já ouvi muitas respostas em relação a isso. E na minha concepção, que eu sempre acreditei, é não ofuscar e não ocupar o espaço do futebol, né, no meu ponto de vista. Entendo, cada um tem seu espaço e público, né, que não teria problema em ter essas duas. Mas a gente viu recentemente nos Jogos Olímpicos da Juventude, pela primeira vez, né, o futsal. Foi um avanço, né? Numa Olimpíada. Foi um avanço e o Brasil já foi campeão. Aproveitar que o Igor tá na live aí, mandar um abraço pro Igor Braga aí, que faz parte da comissão. É isso aí. Abração, Igor, né? Foi campeão, inclusive, né? Nos Jogos Olímpicos da Juventude, como treinador de goleiros. Deu uma esperança, né? Você teve esse início, a gente teve uma esperança daqui a pouco de entrar numa Olimpíada adulta, né? Nos Jogos Olímpicos. Mas é um processo ainda, é uma discussão que vem de longa data. E vamos aguardar aí para que a gente tenha boas notícias. Algo grande, né, que a gente provando para o mundo, né, como vem ocorrendo nas últimas edições da Copa do Mundo, que é uma competição super disputada, que hoje você entra, você tem até ali os seus favoritos, mas não era como antigamente, que você chegava, você apontava 2 seleções, 3 seleções para chegar. Hoje você já aumentou esse leque, né? Então já são seleções, os países investindo mais com seleção cada vez mais forte. E esse Mundial, ele é o mesmo aval do futebol, né? Então é um processo bacana também para a gente estar entrando. Mas eu tenho esperança ainda que o futsal se torne olímpico, e se tornando olímpico, essa mudança também, esse up para lutas. O Renan, antes de eu entrar numa outra pergunta aqui, eu falei aqui agora da minha família que está em casa e já tem gente entrando aqui pedindo abraço, tá? Então eu vou mandar antes, Lívia, Emerson, o Gu e a Júlia e o Lucão, que está aí acompanhando a gente na live.
Ô, Renan, você hoje trabalha num clube, especificamente no Pato Futsal, mas você também teve na Liga, que hoje é a principal competição que a gente tem no país. Qual que é a sua visão, de negócio do futsal atualmente? Como que você vê, assim, fora da quadra, né? É como eu citei, né? O futsal eu entendo que é um baita produto, né? Eu entendo também que, assim, o patrocinador, ele tem que ter um entendimento do seu negócio, né? Do que ele quer. E a transformação que precisa existir dentro do futsal também é a seguinte: hoje muitas equipes, a maioria das equipes, elas batem na porta do patrocinador e imploram, né, imploram entre aspas, pedem um auxílio para essas empresas. Eu acho que a gente tem que ter essa transformação a ponto dessas empresas procurarem as equipes, como acontece muito no futebol. Então, a partir do momento que você, né, um produto sólido, né, competições sólidas, federações, equipes, né, você vai despertar o interesse dos patrocinadores. Televisão é outra questão que poderia ser um avanço para a gente, é ter os jogos transmitidos em canal aberto, né, não só em canal fechado. A gente precisa dar esse passo, precisa pensar como liga, no desenvolvimento da liga. O passo importante agora, numa próxima negociação, é ter por exemplo, pelo menos semifinal e final transmitido em canal aberto. Envolve, os números são estrondosos, são absurdos em termos de retorno. Imagine no canal aberto, né? Então a gente tem que pensar nesse processo, né, de maneira geral pelo bem da modalidade e fortalecer o produto a ponto que essas empresas, que esses patrocinadores enxerguem e procurem as equipes, não as equipes simplesmente fiquem batendo na porta, porque isso vai gerando credibilidade e vai aumentando, né, a profissionalização de todos. Renan, muito bem colocado as suas ponderações. Eu acho que com muita tranquilidade no que você está falando, né? Nós que gostamos do futsal, hoje eu atuo na área de capacitação, vejo que a gente precisa avançar em alguns pontos, sem desmerecer aqueles que já contribuíram, sem desmerecer o que tem sido feito nesse momento. Eu acredito que todo processo de negócio, ele é uma cadeia de resultado que você vai construindo aos poucos, né? Você mesmo conta um pouco disso lá atrás, quando você começou na live, falando das suas experiências, como você veio construindo. E a gente acredita e torce para que o futsal brasileiro ele chegue nesse patamar, né, de canal aberto, para atrair mais investidores, para fomentar mais a modalidade, seja na base, para ter uma renovação, para criar novos ídolos, né, Renan? Porque tudo isso é importante e a gente sabe que o futsal, né, é um dos esportes mais praticados no Brasil e no mundo, e aqui a gente não consegue ter esse produto, como, por exemplo, o futebol ou como até mesmo o vôlei, né, que consegue atrair uma visibilidade um pouco melhor e consegue ter mais patrocinadores do que o futsal, assim, numa observação. Eu não tenho aqui os dados técnicos, né, o operacional do negócio, mas a gente observa assim que o vôlei ele consegue atrair um pouco mais hoje do que o futsal ainda, né? Você acredita que a gestão do futsal hoje ela é importante na gestão como um todo? Ela é importante, mas ela precisa pensar no que precisa. A gente precisa ter pessoas dentro de liga, dentro de federação, dentro de confederação, que pensem exclusivamente no produto futsal. A maioria das pessoas que trabalham, que atuam e que estão à frente da nossa modalidade, elas têm outros negócios, que geralmente são principais em relação ao produto futsal. Elas não atuam 100% no futsal, entende? Então, a partir do momento que a gente colocar pessoas, né, e ter pessoas que vivam pela modalidade, é menos difícil você buscar uma TV aberta, menos difícil você buscar uma empresa que dê um suporte de uma competição, né? Já existiu no vôlei lá em 2007, quando determinada equipe viajava, ela tinha 21 passagens,
para os integrantes, seja comissão técnica ou atletas, em qualquer lugar do Brasil. Já existiu isso. Então, o futsal precisa ser de avião? Não, até porque as equipes, né, hoje ele está mais centralizado, então as viagens, a maioria, elas são de ônibus, mas você pode ter parcerias nesse sentido, que auxiliem no transporte dessas equipes. Com rede hoteleira da mesma forma. Você pode ter parcerias que essa rede hoteleira é patrocinador dali, né? Espaço para 21 integrantes, por exemplo, dentro dessas redes hoteleiras. Você já diminui o custo, você já ajuda as equipes, e você já consegue, né, fazer essas equipes respirarem dentro, porque o custo é muito alto para você, além de manter uma equipe, essas despesas, né? Então você consegue auxiliar as equipes de uma maneira melhor dentro desse sentido. E eu acho que tem que partir por aí. Eu acho que, né, além de cobrar, né, porque hoje tem muita cobrança. Você não fez isso, você não fez aquilo. Mas espera aí, o que você está fazendo para ajudar e auxiliar essa equipe antes de falar alguma coisa? Entende? Então esse é o processo que eu entendo. Ô, Renan, e já falamos de gestão, já falamos de comunicação, já falamos de mídia social, comunicação, o pessoal já está elogiando a nossa live aí, contentíssimo, acertei mão cheia ter acertado esse convite, e eu queria saber um pouquinho sobre a questão da relação com o atleta, né? Nós tivemos aí o Bateria, que já entrou na nossa live, e hoje você tem um jogador aí em especial, que é até parceiro meu particular, que jogou em seleção brasileira, já foi considerado um dos maiores do Brasil, que é o Cisso. Como é essa relação com os atletas, principalmente nesse momento que a era digital está bombando, né? Todo mundo quer postar foto, e aí tem patrocínio próprio, tem patrocínio do clube. Como que funciona essa relação? Eu sempre, né, procurei manter um bom relacionamento e entendo que para você fazer uma comunicação, primeiro você tem que conhecer o perfil de todos os teus atletas, se tratando de uma equipe, de todos os membros da comissão técnica, explorar de cada um. E além disso, né? Renan, tô sem o seu áudio. Tô sem o seu áudio. Seu áudio. Pá, removi ele aqui. Tinha, o áudio parou. Sim. Ô, Renan, o áudio tinha parado aí quando você começou. Matheus. Voltou. Sim, não, então, eu procuro manter o relacionamento com os atletas da melhor forma, né? Em primeiro lugar, a gente se tratando da parte de comunicação, e de equipe, a gente tem que procurar entender o histórico da equipe, né? Procurar entender o perfil e o histórico de cada atleta, de cada membro da comissão técnica, com a Pessoal, o Renan tá com um probleminha lá no áudio dele. Rapidinho. Aí a gente está já ajustando aqui. Agradeço ao Bruno Santiago aí pelo comentário da live. Ô, Renan, tá dando uma playback aí no seu áudio. né? Então, agora voltou. Beleza, Renan, vamos em frente. voltou. Agora voltou. Então, eu chego no treino, eu vejo o Peru fazendo um zigue-zague nos cones, chegando antes de todo mundo, e eu vejo, pô, eu não estou preparado. Isso é um produto, isso é algo bacana, que é uma percepção ali, vamos comunicar. No treino, vou procurar conversar
com a comissão técnica o que a gente pode estar explorando, né? O que a gente pode, atleta a gente pode estar explorando, que atleta a gente pode comunicando nesse momento, quem a gente tem que proteger mais, sabe? Isso é uma conversa, essa conexão, essa sintonia com os atletas, elas, né, precisam ocorrer. Isso é um feeling importante, né, o Renan? atleta, da mesma forma, ter o entendimento é um feeling importante. E o atleta, da mesma forma, precisa ter um entendimento que ele é a estrela principal do negócio, né? Eles fazem o que depende é a postura deles dentro e fora de quadra, né? Isso que faz uma equipe ser grande também. Então, esse contato de dia a dia com os atletas também é muito importante. O Cisso, você pega os mais experientes, que já viveram tudo no mundo, dentro da modalidade, o Johnny, né? Jogadores assim mais rodados, mais calejados. Então a gente pensa o que você acha daquilo, sabe? E isso ele também transmite para os mais jovens da postura que eles precisam ter dentro da parte de comunicação. Então eu vou para um programa esportivo, eu não vou com o meu bonézão tapando meu olho, eu não vou com correntão, não vou de chinelo, não vou com a minha imagem, não vou com a Um alinhamento, né? mal feito, eu vou ter essa preocupação da imagem também que está passando para o público, né? Essa é um alinhamento. Então são as situações que fazem toda a diferença e você percebe os atletas que se destacam, que têm um apelo midiático, não são só atletas que têm um perfil campeão e vencedor dentro de quadra, mas que se preocupam com a imagem fora, né? Então muitas equipes têm essa preocupação assim, beleza, o fulano eu vou investir no atleta, mas o que do dentro de quadra? Renan, hoje o pensamento é muito assim. Entendi. Renan, o papo é bom, né? Já passou quase uma hora aí que nós estamos nesse bate-papo. Surgiu uma pergunta muito interessante aqui de um colega, chama Denis, aqui até da minha cidade de Divinópolis. Tá me ouvindo aí, Renan? Renan, você me ouve? Vamos vencer essa internet, hein, pessoal? Oi, Matheus, pode repetir? Sim, a gente, por favor. O Denis aqui de Divinópolis fez uma pergunta muito interessante, né? Qual a importância dos clubes tradicionais terem equipes de futsal, né? Hoje, se não me falha a memória, a gente tem o Corinthians, né? E a gente já teve na história o próprio Atlético, nós vamos estar aqui com o Atílio, que está na live também contando sobre o Clube Atlético Mineiro, a parte Minas, nessa semana. Já tivemos o Vasco, o Inter, Grêmio, né? Qual que é a importância desses clubes tradicionais, os clubes que a gente chama de camisa, para a modalidade, né? O vôlei vem tendo bastante isso, né? Tem. Eu acho isso muito importante e super válido, né? Desde que essas equipes atuem como o Corinthians tem feito há muitos anos e como o Joinville, que agora também recentemente passou a ser JEC novamente, que é a mesma equipe do campo, mesma escudo, né? Leva o nome do campo. Então são projetos sólidos lá, que vêm de longa data, né? Nós tivemos, exemplo, o Santos, com uma baita equipe em 2011, mas que em um ano fechou. O Internacional, teve em 96, foi o primeiro time campeão da Liga. Mas recentemente, ali em 2012, 13, montou uma equipe e apresentou, né? Então, não começaram. Mas, assim, o engajamento que uma equipe de campo traz para a modalidade é algo também que é imensurável, né? Hoje o Corinthians faz muito bem isso, o Joinville faz muito bem isso, o Palmeiras está nas categorias de base, né? São Paulo, há alguns anos também, já teve dentro do futsal, São Paulo Futebol Clube. Então, assim, que surjam novas equipes, né? Que venham um Paraná Clube, um Curitiba, um Atlético Paranaense, né? Que em Santa Catarina um Figueirense,
Enfim, eu acho que a gente tem um grande exemplo na Espanha, que é o Barcelona, né, que utiliza muito essa ligação da camisa do campo com o futsal. Poderia explorar mais em relação ao contato dos atletas, que ajudaria muito, né? Por exemplo, hoje a gente tem o melhor jogador de futsal do mundo, que é o Ferrão, e um dos melhores do mundo, né, que é o Messi. E, então, se tivesse essa ligação, se eles estivessem mais próximos, pense como seria bom para o futsal também, Ferrão e Messi. Então, esse tipo essa ação do campo com o futsal, ela é válida, né? Desde que não sejam projetos aventureiros, né? Que sejam projetos sólidos, como a gente tem dois exemplos excelentes, Joinville e Corinthians, hoje no futsal. Ô Renan, nós estamos chegando no final da live aqui, mas uma última pergunta da nossa amiga Maria. Por que em uma competição de alto nível como a Liga, ainda concentra a maioria dos clubes da região Sul e Sudeste? Né, de investimentos, as empresas, né, as equipes hoje, maior investimento, elas estão concentradas, e a Liga, como eu falei, ela não consegue absorver ainda, criar situações para que tenham tantas equipes de fora, porque para uma equipe, a gente teve o exemplo do Chaus, que veio de Belém recentemente, mas quantas viagens que o Chaus teve que fazer ao longo de toda a temporada, bancando tudo sozinho, né? Indo para jogar em Blumenau, voltando. Aí vem, joga em Pato Branco, volta. Depois vem de novo para jogar em Francisco Beltrão, que é do lado de Pato Branco, sabe? Então, assim, o custo é muito alto para uma equipe. É fora do comum, fora da realidade. Para o futebol já é difícil, né? Imagina para outras modalidades. Então, para que isso exista, hoje a gente já tem o Brasília chegando, que já são, né, ali mais distantes da maioria dos clubes do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas precisa realmente ter mais equipes. O futebol no Norte e Nordeste, o futsal no Norte e Nordeste é muito forte, né? Grandes jogadores estão dentro da Liga Nacional que vem dessa região. Hoje no Pato você pega Robério, você pega o Denner, né? Você pega o Romarinho, jogadores do Ceará que estão em destaque dentro da equipe, em destaque o Chimba, que veio do Rio Grande do Norte o ano passado, né? De Natal. Então, assim, já tivemos grandes equipes também dentro dessa região, né? O Sumov é fez história no futsal, e eu acho que a gente tem potencial humano, né? E potencial como equipes, mas falta esse apoio das competições para os clubes, para subsidiar viagens, para subsidiar os hotéis, né? Para que ajudem nessa logística que tão caro para a competição. As equipes se estruturem para pagar os salários, né, para organizar suas estruturas em ginásios, para receber os torcedores, e que tenham esse suporte da competição. Renan, puxa vida, nós tivemos uma aula aqui de comunicação e marketing esportivo, não foi uma live não, viu? Parabéns mesmo aí. O pessoal aqui elogiando bastante na própria live, no WhatsApp aqui também bombando, o pessoal parabenizando pela live. Você foi muito esclarecedor, trouxe muitas coisas. Além de problemas, você trouxe soluções para os problemas, né? Eu acho que isso é muito importante. Isso valorizou muito o nosso projeto. Te agradeço por você ter aceitado o convite. Convido o pessoal para estar ligado aí conosco na parte da tarde, hoje às 14 e às 15 horas, no futsal também. Amanhã, de forma especial, estaremos recebendo aqui às 10h30 o Reinaldo, que é um dos maiores profissionais do futsal, né? Supervisor hoje da seleção brasileira, maior vitorioso em 9 mundiais, né? E também teremos aí, hoje que ele também é supervisor do Magnus Futsal. E amanhã, para fechar essa semana de live, nós teremos aí o Gustavo Souza,
que é da área de gestão de direito esportivo. Renan, falta 20 segundos. Um abração. Agradeço o pessoal aí. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Matheus, né? Gostei muito de sair dessa questão dos bastidores também. Espero fazer mais vezes. A gente está junto em novos projetos. Agradecer a todos que participaram.